Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz aqui porque estou trazendo um convidado super especial, que é o Altair, é o doutor da Química no Instagram e é uma pessoa que vem fazendo muitas lives. Então, se vocês estão seguindo o pessoal lá no Instagram, com certeza vocês já devem ter visto alguém fazendo live com ele. Se não viram ainda, entrem no Instagram dele, que eu vou deixar aqui embaixo. Para vocês conhecerem, porque ele traz muita informação boa, informação assim relevante para o nosso dia a dia, né? Ele está esclarecendo muita dúvida lá. E ele é muito aberto a gente também responder nos stories dele, no direct dele, fazer perguntas e tudo, onde ele está trazendo esse conteúdo que é realmente relevante para nós. Então, bem-vindo. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que nos últimos, né, já não devia ser super fácil, né, porque você deve ter os seus outros trabalhos e tudo mais, mas agora deve estar ainda mais escasso, né, que está tendo muita procura mesmo. Queria pedir para você se apresentar para nós, falar um pouquinho de você, né, da sua profissão, o que você anda fazendo aí. Ok. Meu nome é Altair Rotz, sou criador do perfil Doutor da Química. Eu, de formação, sou farmacêutico, já trabalho desde a faculdade dentro de indústria farmacêutica, dentro de indústria cosmética, né? Toda a minha formação, toda a minha experiência profissional é exclusiva de indústria cosmética em desenvolvimento de produtos, né? Então, não é só trabalhar de dentro da indústria cosmética, né? A minha expertise é em cima de desenvolver, criar produtos novos, tá? Então, tem mais ou menos 8 anos e meio que eu tenho de profissão e metade desse tempo está relacionado também com empresas de desenvolvimento de produtos de unhas em gel, tá? E aí que vem essas informações, todas essas trocas de ideias que a gente passa ali no Instagram, tá? Metade desse tempo de experiência, já trabalhei em 2 empresas e que ajudei a desenvolver produtos novos, ajudei também a avaliar produtos novos, porque alguns são importados, não são só fabricação nacional, tá? E aí a gente vai trocando essa ideia sempre ali, por agora, pelo Instagram, e estamos pertinhos agora de desenvolver um curso, já estou criando, também para a gente debater novos assuntos ali numa plataforma online. Já tô na fila desse curso aí, por sinal. Já fico sabendo já. Muito legal, muito bom isso. Bom, então a gente vai entrar num tema aqui que eu acho muito relevante para quem está, de uma maneira geral, não só para quem está começando, né, mas para quem trabalha com alongamento de unhas no geral ou esmaltação em gel, para quem trabalha com esses produtos, eu acho que é um assunto muito importante que às vezes a gente não se dá conta no dia a dia do quão importante ele é. Então a gente vai falar sobre a cura dos produtos, que eu sempre falo aqui no canal sobre a cura, mas a gente vai falar sobre polimerização, né? Que é a maneira mais a nomenclatura mais apropriada, né, para a gente falar disso. E eu quero começar, então, perguntando sobre o que é essa polimerização, né? O que é a cura, a polimerização e quais os fatores que influenciam nisso? Ok. Bom, polimerização e cura, na realidade, né, eles querem dizer o mesmo evento, tá? E o que é essa polimerização? Vou escolher o polimerização porque eu acho que é o termo mais adequado para a gente poder fazer a nossa nomenclatura mais básica, tá? Então, poli de muitos, mero de unidades, então são várias unidades. Então, acho que a gente consegue visualizar também as coisas mais fáceis dessa forma, tá? No processo de polimerização do gel, né, o que é um gel? O gel é composto de vários ingredientes ali, mas basicamente ele possui 3 tipos de ingredientes, tá? Monômeros, polímeros e os catalisadores. No caso do gel ainda específico, tirando o acrílico, né, que é um outro tipo de extensão de unha, o catalisador do gel ele é um fotocatalisador. Então, ele precisa de uma luz, foto de luz, né, para poder ele fazer a sua função. Então, qual que é a função de um catalisador?
acelerar as reações. E a reação é de polimerização. Então, eu vou pegar como se fosse um Lego, pegar uma peça e unir na outra. E quem faz essa união ali no gel é o fotocatalisador, que vai estar estimulado pela luz. Se não houver uma luz específica que estimule ele, ele fica ali parado na dele e não há polimerização, não há ação nenhuma. Tá? Então, quando a gente fala de monômeros e de polímeros, que são as matérias-primas básicas de um gel, a gente consegue também ver diferenças entre um gel e outro, Mário. Porque sempre tem um gel mais fluido, sempre tem um gel que ele é mais um pouquinho viscoso, né? Normalmente o contro é um termo também que a gente fala sobre alguns géis que são mais viscosos, né? Qual que é a diferença também básica entre um gel mais fluido e um gel contro? Também a questão dos ingredientes polímeros. Quanto menor o ingrediente eu tenho, normalmente a gente também tem partículas mais fluidas, mais líquidas. Quanto maior o tamanho da partícula que eu tenho, normalmente eu tenho também uma viscosidade aumentada nesse produto. Tá? Então, a diferença básica entre o gel normal e o gel contro seria que o gel contro teria muito mais polímeros, tamanhos maiores, já pré-formados ali, esperando algumas outras reações para poder ele endurecer de vez. Já o gel líquido, né, um gel mais fluido, ele tem mais monômeros ou menos polímeros e que garante essa aparência de fluidez. Legal. Então, o que vai influenciar na polimerização deles é a luz. Isso. É a luz que está sendo emitida. Né, que fica ali entre o V próximo, né, que a gente fala. Então, o V próximo tá ali entre 400, 380, 405. Ele normalmente é a luz específica, a energia específica, na realidade, que vai estimular esses fotocatalisadores, tá? Que aí a gente entra na questão do assunto das cabines. Antigamente se existia uma tal de cabine UV, que as meninas chamavam, né? A indústria também de cabines acabou popularizando alguns termos errados, tá? E aí a gente vai começar a ver que a indústria nails, a indústria de unhas, quer ajudar, mas às vezes atrapalha, né? Então, quando a gente fala assim de cabine UV, quem está no mundo das unhas de nail designs há mais tempo, vai lembrar que existiam umas cabines com umas lâmpadas fluorescentes compridinhas, né? Aquelas quadradinhas. Você já pegou essa cabine, né? Eu comecei com essas. Então, esse tipo de cabine é chamado de UV justamente porque ele emite uma luz, uma energia UV, tá? Que é diferente um pouquinho das cabines que hoje a gente fala LED, né? Na realidade veio a UV, aí veio a LED e agora a gente tem a UV LED, né? E também é outro termo que acaba também atrapalhando quando a gente vai começar a pensar o que essas cabines fazem. Na lâmpada UV, na lâmpada fluorescente, que emite luz UV, ela vai emitir principalmente uma radiação UV próximo de 350, próximo de 360 nanômetros, tá? E vai também emitir um pouquinho de energia na luz, na energia de 405, 400 nanômetros. É por isso que antigamente, quando você utilizava uma cabine dessa, ela secava todos os tipos de géis, mas secava de uma forma mais lenta. Porque essa luz da lâmpada fluorescente, ela tem uma pouca intensidade, né? A intensidade de luz que ela emite, de radiação que ela emite, ela é muito menor do que a de um LED. Quando o sistema LED chegou, né? Esse LED é o quê? Esse LED, ao invés de estar iluminando uma luz comum, branca, igual que a gente tem utilizado em casa, ele tem uma fração também de energia, ao invés de emitir a luz branca, ele emite a energia, né, em próximo de 400, 405 nanômetros. E aí o que acontecia? Os géis específicos para LED não secava na UV, na lâmpada fluorescente. Não secava direito na lâmpada fluorescente e os géis UV não secava de jeito nenhum na lâmpada LED. Por quê? Já aconteceu comigo. Pelo comprimento de onda.
A LED, ela consegue emitir uma intensidade muito forte no comprimento de onda de 405, 400 nanômetros. Então, quando você pega um gel que era da lâmpada fluorescente, e ele precisa de uma energia 365, 360 nanômetros, quando você joga em 405, ele não reage tão bem. E aí você não tem o processo de polimerização ali, porque o fotoiniciador, para ele, aquela energia não faz diferença nenhuma. Ele precisa de 365, ele precisa de mais ou menos 360 nanômetros para poder ele ativar. Quando você pega o gel LED e joga ele na cabine UV, ele ainda seca, porque mesmo tendo a energia principal da fluorescente batendo nele em 365, o que vai estimular ele é uma pequena fração que aquela lâmpada fluorescente ainda emite em 400, 405. Só que também é de baixa energia. Então, o processo de polimerização fica lento. Aí, depois de criar essas duas cabines, inventaram bem assim. Se uma cabine fluorescente polimeriza um tipo de gel e uma cabine LED polimeriza outro tipo de gel, por que não junta as duas lâmpadas, né? E aí se juntaram as duas lâmpadas. Então, teve algumas cabines que se tinha a mistura de lâmpada fluorescente e se tinha a mistura de lâmpadas LEDs, né? A fluorescente emitindo principalmente 365, 360 nanômetros e as LEDs emitindo em 405, 400 nanômetros, tá? E aí meio que ficou aquele conjunto perfeito, né? E aí, se pensando nisso, se adaptaram a lâmpada LED para também emitir energia em 365 nanômetros. E agora a gente tem um suprassumo das melhores cabines, que é uma lâmpada LED que consegue emitir bastante energia, bastante intensidade, tanto no comprimento de onda de 365, e aí vai pegar todos os tipos de géis, que eram os antigos UV, e também vai continuar pegando os géis que eram só LED, né? Que era o específico de 405. 405. Né? Tá? Hoje a gente já tem géis que pegam os dois sistemas. Então, o que é um gel que pega os dois sistemas? Que tem fotoiniciador, fotocatalisador, que reage em 365 e tem fotoiniciador também ali dentro, que reage em 400, 405 nanômetros. Tá? A gente poderia dizer hoje que os géis eles já são mais padrão para todas as cabines ou não? Ainda existem géis? Na realidade, eu acredito que as cabines que são padrões para todos os tipos de géis hoje, por causa desses dois comprimentos de onda. Porque a maioria dos fotoiniciadores e dos fotocatalisadores que a gente trabalha, eles são ativados em 350 nanômetros a 400 nanômetros. Entendeu? Então, dentro dessa faixa, uns mais apertadinho para 360, 350, outros mais apertadinho para 380, 400, tá? Então, como a cabine já está emitindo energia muito próximo nessas duas áreas, então qualquer tipo de gel que hoje você faça com esses fotoiniciadores vai estar sendo estimulado. Então, eu acredito que é mais a cabine se adequar aos géis do que os géis tenham se adequado às cabines. Entendi. Antigamente a gente nem via essas informações na cabine. Hoje, muitas das cabines que a gente compra, ela já vem especificada ali, a gente consegue ver isso na embalagem já, né? Essa faixa. A minha dúvida era assim, essa faixa, então, no geral, para todos os géis, ou é um ou é outro, não tem como ser outra coisa, ou tem? Fotoiniciadores que saiam disso. Existe fotoiniciadores que saem disso, mas não são usuais, não são nem utilizados em cosméticos, sabe? São mais para coisa de indústria mesmo. Entendi. Tá? Existem outros tipos, mas você não utiliza eles pelo, às vezes, potencial tóxico dele ou a própria força de degradação dele, sabe? Entendi. Então, a gente está basicamente com um pico em 360, 365 e outro pico em 400, 405 nanômetros. E também é uma coisa que as pessoas têm que ter ideia, que não é porque a minha lâmpada o meu LED, né, nesse caso, emite luz em 405, ele é mais forte do que o outro LED que emite em 365. Comprimento de onda não tem a ver com a intensidade que a lâmpada está ali emanando de energia. E essa potência da cabine, que daí a gente fala em watts, né? Uhum. Já vi agora até cabine sendo lançada com 75 watts,
80 watts, que são bem acima das padrões que a gente vê, que geralmente era em torno de 30 e poucos, 40 e poucos watts, né? Pois é. Pode falar. A pergunta é, isso dali influencia de alguma forma, ou positivamente ou negativamente, na polimerização? Ou é só referente a quanta energia que ela gasta mesmo? Olha só, é muito interessante sua pergunta. E antes de eu começar a responder ela, a gente vai falar sobre polimerização e os perigos. Olha só. Quando você coloca lá nas cabines de lâmpada fluorescente, UV fluorescente, ela emite pouca intensidade de energia ali. Então, o gel vai polimerizar mais lento, né? Não sei nem se hoje existe esses géis que eram só específicos para lâmpada fluorescente. Acho que já até saíram de linha de mercado já. A gente já não acha essas lâmpadas também mais para Nem as comprar? lâmpadas, né? Nem as lâmpadas Esse você não tipo de acha mais. cabine? Então, você pega uma lâmpada que emite 365 nanômetros, ok? Mas em baixa intensidade, e o gel vai polimerizar em 5, 4, 6 minutos ali total, ok? Por que ele vai polimerizar mais lento? Porque a intensidade de luz que está chegando ali no gel está estimulando pouco o catalisador. Né? É pouca intensidade, é pouca perturbação ali para o catalisador começar a agir. Quando você pega um LED que emite também energia em 365 nanômetros, igual aos fluorescentes, você tem uma intensidade muito maior de energia sendo lançada ali. Menos consumo de energia elétrica, mais uma intensidade muito mais forte de saída. Tá? E aí o gel, em vez de 4, 5, 6 minutos de polimerização, né, de cabine, de tempo de cabine, vai secar em 5, 30, 1 minuto, né, muito mais rápido. E aí o que acontece? Antigamente a gente não tinha muito essa questão de unha queimando, unha pegando fogo, né, aquela mordida toda que tem, né? Começou a ter depois que os LEDs vieram, por causa que a intensidade de luz que ele emana é muito forte e aí estimula demais o fotoiniciador, tá? E aí se gera talvez mais acelerado a reação. Então aí você tem um endurecimento mais rápido. Então quando a gente fala de watts, você pode ver que as cabines antigamente fluorescentes tinham os watts muito maiores do que as cabines LED. Por quê? Esses watts estão relacionados ao consumo da cabine e não aos watts que saem, a potência que sai ali de luz. Tá? Então, uma cabine que emana pouca energia de luz, que é as lâmpadas fluorescentes, consome muito mais energia do que uma LED que emana muito mais energia, mas consome pouca energia da tomada. Então, quando você compara então uma LED com a outra, uma LED com uma fluorescente, watts não tem muito a ver, não faz muito sentido, sabe? Porque isso não está relacionado à saída da energia que a lâmpada está emitindo. Quando você vai em relação às LEDs, isso mais ou menos começa a fazer um sentido, porque você está falando de LED com LED. Então, normalmente, uma lâmpada LED padrão que vai emitir energia em 365, energia em 405, comparada à outra, muito provável que também o seu consumo seja aproximado. Então, vai variar o quê? Quantidade de lâmpadas. Né? Eu fiz vários estudos, busquei muita coisa, busquei muita informação com o fabricante, mas ninguém fala dos watts de saída de cada lâmpada, da energia, da intensidade que aquela lâmpada consegue emitir por centímetro quadrado, tá? Que é uma das principais coisas que a gente mede. Tanto os watts por centímetro quadrado, tanto como os joules por centímetro quadrado. Tá? Nenhum fabricante fala. Né? Então, os watts de consumo não são algo que você tem que se pegar muito, mas talvez em si o número de quantidade de lâmpadas que tem ali dentro. Porque quanto mais lâmpadas, mais emissão, mais pontos de emissão de energia UV, mais forte será essa polimerização. Quer dizer que isso é bom, Mari? Não, isso não quer dizer que isso é bom. Porque se você tiver um excesso de energia sendo mandado ali, a gente vai se aproximar com uma possível supercura. Falo possível porque é muito difícil a gente falar sobre supercura. Supercura é um estado muito difícil de se alcançar. Mas o que vai acontecer
o gel vai ser altamente estimulado, né? O fotocatalisador vai ser altamente estimulado, ele vai ficar muito agitado, vai fazer muitas reações químicas ao mesmo tempo ou em um espaço curto de tempo. Cada reação química de polimerização gera calor. Então, se eu faço várias, milhares de reações químicas em um segundo, eu vou ter um gel esquentando muito mais do que se isso acontecesse lentamente. Tá? Isso poderia ser um gel da mesma marca em cabines diferentes, ter um nível que esquenta a unha em cada cabine de um jeito, porque daí depende dessa quantidade de luz que está tendo ali. Você pegar aquelas cabines pequenininhas portáteis, que eu acho que tem 8, 6 lâmpadas, e você colocar um gel hard, esse gel hard não vai queimar, não vai esquentar a unha da cliente, sabe? Mas se você colocar numa que tem 18, que tem 20 e mais algum pouquinho de lâmpadas, vai ser muito mais diferente, porque eu tenho muito mais lâmpadas LEDs emitindo energia ali para aquele gel, para aquele sistema ali de alongamento. Tá? Isso é ruim? Não, isso vai depender. A questão é, com menos lâmpadas, eu vou ter um processo de polimerização mais lento. Com mais lâmpadas, mais rápido. Ser mais rápido é bom? É porque você ganha o tempo ali na bancada. Mas você tem que ter suas precauções. O gel vai esquentar mais rápido. Se você deixar ele esquentar demais, é possível que ele contraia, tá? Porque na polimerização o gel contrai. E se ele contrair muito rápido, ele pode contrair tão rápido que ele pode se desprender do sistema adesivador, do sistema primer. Então, aí você tem um descolamento. Então, existem pontos a ser considerados. Inclusive, na parte da anatomia da unha também, que eu tenho lido muito, que é essa questão de esquentar demais o leito ungueal, também não é bom e não é recomendado. Tem que tomar cuidado com isso, porque pode, a longo prazo, acontecer uma onicólise, né? Que é o desprendimento da lâmina ungueal do leito, né? O que, então, com o você tempo, pode pode utilizar causar uma uma doença cabine na unha. com uma quantidade maior de lâmpadas, que emite muita intensidade? Pode, mas aí você tem que ficar mais esperto no coloca, tira, coloca, tira, né? A unha não pode queimar, a cliente não pode sentir dor, entendeu? Só para você ter ideia, para o cliente sentir dor, quer dizer que aquele gel já passou de 50 graus há muito tempo. E um banho quente, eu não tenho nem ideia da temperatura, mas com certeza é abaixo de 55, 60 graus Celsius. E aquele banho quente queimando, sabe? Não chega a essa temperatura, imagine numa unha que é tão sensível. Sim, é além do desconforto, na verdade, o que a gente tem que pensar, né? Que isso vai além do desconforto da cliente, pode ainda ser ruim para a lâmina mesmo, para o leito. Então, para a gente identificar que uma cabine pode ser eficiente para o gel que a gente está usando, aqui eu posso até já, como você já falou um pouco sobre a cabine, fazer duas perguntas em uma ali, né? Eu tenho muitos casos de pessoas que não conseguem, ou nem tem como, nem tem acesso a comprar uma cabine que venha da marca daquele gel que ela está usando. Às vezes, pelo gel não ter uma cabine específica, ou não está disponível no Brasil, que no caso da marca que eu trabalho, não existe a cabine no momento à venda no Brasil, por exemplo. Então, você tem que optar por outras cabines. E também, às vezes, pelo preço, que eu venho percebendo que elas estão ficando cada vez mais baratas, mas eu já cheguei a pagar R$ 1.200 uma cabine. Então, já foi muito caro. E, às vezes, é um pouco inacessível, né? Mesmo ela sendo 350, R$ 400, às vezes não é todo mundo que está começando que tem esse dinheiro para comprar todo o material que precisa, enfim, acaba recorrendo a cabines que venham, que você compra, por exemplo, nessas lojas AliExpress da vida, no Wish, enfim, a gente encontra uma gama muito grande de cabines que a gente não tem muita informação. A gente sabe que nem tudo que vem da China é ruim, muito pelo contrário. A China produz quase tudo que a gente usa e que a gente, né? Provavelmente ela fabrica a base de tudo para mandar para os Estados Unidos, que daí é onde eles terminam de montar. Enfim, não dá para dizer que o que vem da China necessariamente é ruim. Mas tem como a gente identificar se a cabine é boa ou não é. Por exemplo, fala-se muito de filtro de lâmpada, que essas lâmpadas têm filtro dos raios, né, para não fazer mal. Tem gente que fala que as cabines que vêm de lá não tem esses filtros, ou de questão de potência que não são tão boas. O que você pode nos dizer a respeito disso?
Olha, isso é uma questão muito a se estudar, tá? Uhum. Eu gosto muito, sou inclinado sempre a trabalhar com produtos que são legalizados, tá? Do mesmo jeito que existem N marcas, N situações, não só de produtos cosméticos, como as cabines, que não são cosméticos, né? Eu sempre sou inclinado a trabalhar com produtos legalizados. Por quê? Mesmo que você traga um gel da Europa, um gel dos Estados Unidos, que é super famoso no mundo inteiro, e você traz aqui para o Brasil e você tem um problema com ele, porque qualquer produto químico pode te gerar um problema, porque nós somos seres humanos, nós temos somos diferentes, um de cada um, pode ter sempre algo para dar um BO ali na sua mesa. E aí o que vai acontecer? Sendo ele importado da Europa, dos Estados Unidos, sendo aquele Xing Ling, né, que a gente fala, para poder menosprezar, né? Antigamente a gente falava que era paraguaio, né? Mais Agora não, antigamente agora ainda, já vai direto na fonte. eu lembro que meu pai falava muito que as coisas que vinham do Japão depois da Segunda Guerra Mundial eram coisas assim de qualidade muito duvidosas, sabe? E aí se passou isso, hoje o Japão é uma superpotência de tecnologia. Do Uhum. mesmo jeito que a China também. Já está virando uma mega, se não é já uma mega potência de tecnologia. Então, o que acontece? Quando você tem um problema com o produto, sua cliente está lá, a unha caiu, deu um problema, uma infiltração, seja N, qualquer coisa. E aí a gente percebe que foi do produto. Se você não tem um representante legal aqui no país, você não tem para quem recorrer. Você não tem ninguém para te ajudar a pagar o médico, a pagar os medicamentos que essa cliente vai comprar. E como, teoricamente, também foi você que promoveu isso nela, ela vai buscar em você o ressarcimento daquilo que ela está gastando nela, porque ela não precisava ter investido nisso se você não tivesse feito aquele problema com ela, né? Então, se você não tem representante legal, você está sozinha, você que vai pagar todos os custos. Se você tem um representante legal aqui daquela marca, você encaminha, faz o contato, e aquela marca já começa a ter as suas funções aqui legais, que é o quê? Proteger o consumidor. Vai proteger tanto você, como proteger a sua cliente. Então, custos vão ser pagos, se não 100% ou boa parte vão ser pela indústria, do médico, do medicamento, de qualquer outra coisa que haja necessidade, sabe? Se você não tem, você vai arcar com isso sozinho. E outra, se ela te processar e tiver que ir em si para uma audiência, vai ser necessário que você apresente os produtos que você utiliza. Aí você vai mostrar um produto que não tem registro, não tem notificação na Anvisa, que não. Não Cara, tem isso é ilegal. validade, não tem ingrediente, não Isso tem é nada. ilegal. Você está cometendo um crime. É. Entendeu? Então você pode ser processado por isso também. Então isso só vai dar problema. Quando a gente fala de equipamentos, e aí no caso das cabines, tem o nosso órgão regulador. Ao invés da Anvisa, para a cabine a gente tem o Inmetro. O Inmetro faz vários testes, padroniza o tipo de produtos que você vai trabalhar. Então, eu acredito que os produtos com Inmetro, relacionados à cabine, são de maior qualidade, porque a gente tem uma maior segurança a quem recorrer em caso de algum problema, tá? Então, quando a gente trabalha com produtos com Inmetro, sem Inmetro, a gente tem um enorme espaço de insegurança entre eles. Ah, mas a cabine seca, a minha não tem metro, mas a minha cabine seca. Ok, tá, não estou discutindo isso, estou te falando de questão de segurança. A gente tende a ser inclinado a um produto que tenha um órgão regulador ali em cima. Tá? Saiu, ano passado, saiu 2 anos atrás, alguns estudos também falando sobre cabines, e o que a gente encontra é uma variabilidade enorme dessa potência e dessa emissão de luz que essas cabines emitem. Né? Até o mago da química e dos produtos de unha vem batendo na tecla falando que a unha não é prejudicial, a cabine não é prejudicial à pele e não promove câncer de pele e tudo. Só que isso é uma coisa a se ponderar, sabe? Por quê? A cabine emite luz UV e UV é fato que se tem uma tendência, uma probabilidade maior quando
emitida sobre a pele de se desenvolver câncer de pele. E aí vai variar sobre intensidade, o comprimento de onda, o tempo que você vai estar ali exposta, tá? Então, aí tem vários pontos a se observar. Quando a gente fala sobre o comprimento de onda que a cabine emite, 365, 405, é um V próximo, é o próximo que a gente fala da luz visível. Então, ele não é tão tóxico, mas ele tem o seu efeito, sim, principalmente se deixado por muito tempo. E aí, o que acontece? Cabines que têm mais lâmpadas emitem mais UV e, se deixados por mais tempo, também vão gerar mais dano. O problema mais, Mari, não é nem tanto a sua cliente, para te falar a verdade, porque a sua cliente vem uma vez ou outra no mês, sabe? 2 vezes no máximo no mês, se coincidir muito as datas. No caso de você pegar uma cliente que troca de 15 em 15 dias, né? Faz uma manutenção. Uhum. Mas, e você, que normalmente a Nail Design faz muito teste, sabe? Vai testar um produto, usa. Então, Nail Design, gente, dificilmente ela não testa um produto por semana. Sempre está lá inventando uma moda e colocando a mãozinha dela na cabine. Hoje, os registros que a gente tem de pessoas com câncer de pele, que é meio que associado à cabine, são quase nulos, sabe? Mas isso pode, a qualquer momento, com esse uso sem um critério, aumentar a qualquer momento. Sim, porque agora também o uso está cada vez maior. Até então, a gente não tinha... Você vê, se a gente falar de 5 anos atrás, a minoria conhecia esmaltação em gel. Muito poucas pessoas faziam alongamento de gel, né? E se desconhecia mesmo. E agora é uma coisa assim que, se no Brasil tá famoso como tá, no mundo tá ainda muito mais. Então, se tiver que ter registro disso a longo prazo, vai começar a partir de agora, que tem tanta gente usando e tudo mais, né? Então, eu sempre bato nessa tecla também. 5 anos, 6 anos, a gente começar a ver alguma coisa se a cabine realmente faz mal. Por quê? Os primeiros testes feitos com a cabine foram feitos em cima de lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente emite uma intensidade de UV muito baixa, sabe? Emite ali, mas é muito baixa. Então, se especulava em coisas de anos, centenas de anos, para você ter um problema ali com a lâmpada. Sim. Mas a LED, ela emite uma intensidade muito mais focalizada, muito mais forte do que a lâmpada fluorescente. E aí esses estudos, acho que um foi feito até na Inglaterra, mostra que, tipo, tem cabine que pode gerar um dano à pele, sei lá, com 120 usos e outra com 8 usos, sabe? Por causa então, também da quantidade. Tem que tomar cuidado, né? No sentido, assim, eu sempre bato nessa tecla também, na questão da gente poder ter pelo menos um respaldo. No mínimo, ter a quem recorrer. No mínimo, ter, assim, alguém que autorizou esse produto a entrar no Brasil. Então, se a Anvisa autorizou o produto a estar aqui, ou se o Inmetro, né, já verificou o uso desse produto, está dizendo que é seguro, então tá, eu não tô fazendo uma coisa, assim, as pessoas que estudam isso e que entendem disso estão me autorizando a usar esse produto. A partir do momento que eu estou comprando qualquer que seja o produto, que esteja entrando no Brasil de uma forma assim, que ninguém tá se responsabilizando por ele, ninguém tá lendo a lista de ingredientes para saber se o que tem ali, se as quantidades que tem ali são quantidades que são tóxicas. Por exemplo, dizem que o pigmento branco, ele tem um limite para estar ali. Passou daquele limite, ele já é tóxico para a pele, por exemplo. Tipo, você tem que saber qual pigmento branco que entendeu? Existem inúmeras legislações que fazem limites de pigmento, limites até de fragrância, sabe? Isso então, é um exemplo, né? Mas, assim, de todas essas coisas, eles é que sabem quais as quantidades que podem estar ali dentro, até quanta quantidade para um cosmético é permitido dentro do nosso país. Quando você compra o produto, não vem lá 10% de monômero, 5% de polímero, 0,5% de catalisador. Isso não vem para você. Isso só diz que tem. E eu vou te falar bem a verdade, mesmo que viesse, quem sou eu para dizer
se essa porcentagem está correta, porque eu não entendo disso, certo? Então, assim... Existem órgãos reguladores. Exatamente, porque se mesmo que venha, Mari, mas o meu tem lista de ingredientes, e você sabe ler o que tá ali, saber se a quantidade que tá ali é correta, eu não sei. E olha que eu estudo o máximo que eu posso para conseguir entender um pouquinho melhor. Eu tava falando para ele antes da gente começar a entrevista, quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não entende nada, mais parece que dá vontade de nem falar para não falar besteira, porque é muito complicado. Então, quem somos nós para dizer se aquilo está certo? Eu acho que o importante é a gente também realmente se apegar a quem está aqui para nos defender, né? Que, na verdade, a Anvisa e o Inmetro, eles não estão aqui para dizer, você só não pode usar isso porque eu não quero. É porque eles estão tentando nos defender e principalmente defender as nossas clientes, né? A saúde das pessoas, para que a gente não venha a prejudicar ninguém, né, naquilo que a gente está fazendo. Bom, então eu acho que sobrou, deixa eu ler aqui, porque eu estou com as perguntinhas todas aqui. Sobraram só 2 últimas perguntas. Quais os cuidados que a gente tem que ter na hora da aplicação do gel ou do esmalte gel para ter uma boa polimerização? Ok, vamos lá. Eu acho que nem só em questão da aplicação em relação à polimerização, mas sim a sua saúde, né? Porque também a falta de polimerização vai gerar um problema na sua saúde, e é isso que a gente vai comentar. Um dos casos mais complicados que a gente tem relacionados à saúde para uma nail designer ou para sua cliente é o caso da alergia, né? Hoje se tem inúmeros casos já relacionados a dermatite de contato, né, principalmente alérgica, tanto em profissionais nail designers como em clientes. E por que isso acontece? Quase todos os ingredientes que estão ali nos géis, tá? No sistema primer, no primer, no gel, no selante, né, no finalizador, são produtos que ou são sensibilizantes, ou são corrosivos à pele, ou fazem qualquer outro problema à pele. Então, o que a gente tem que ter uma ideia, Mário, é que esses produtos de unha são feitos para serem utilizados na unha, não na pele, não na cutícula, sabe? Eles não podem entrar em contato direto com a pele. Por quê? Toda vez que ele entrar em contato com a pele, ele vai gerar um leve dano. E aí, com o tempo, esse leve dano vai se desenvolver, talvez, numa futura dermatite de contato alérgica. E aí, o que vai acontecer? Se você tem uma cliente que desenvolveu dermatite de contato, você perdeu uma cliente. Ok? Né? Talvez seja por estar tocando ali na mão dela sempre, na cutícula dela, né? Tá ali sujando. Beleza, perdeu uma cliente, ok. Não, uma cliente não vai fazer tanto mal para mim, né? Ok. Mas e se essa dermatite de contato acontece na nail design? Você perdeu uma profissão. Acabou. Acabou. Você não tem mais como fazer, porque toda vez que você entrar em contato com o produto, vai piorar ainda mais as reações da dermatite de contato. Tá? E como é que a gente faz para evitar isso? Evitando não só na hora do momento da construção da unha, né, da extensão, do alongamento, evitar tocar na cutícula, evitar tocar na mão da cliente, e você também evitar de entrar em contato direto com esses produtos, então tem que se utilizar luva, você também tem que ainda fazer uma polimerização adequada do gel. E como é que a gente faz essa polimerização? Deixando o tempo adequado e também construindo camadas que sejam finas. Normalmente, no máximo, camadas de 2 milímetros de altura, sabe? De espessura. Porque aí você vai garantir com que a energia ali emitida pela cabine consiga estimular todo o gel que você aplicou na sua extensão. Então, você aplica uma camada de 2 milímetros, no máximo, coloca para polimerizar. Se precisar fazer tamanhos maiores, aplica uma outra camada de, no máximo, 2 milímetros, coloca para polimerizar. Tá? E aí você vai garantindo com que, parte a parte, a sua estrutura de gel consiga chegar ao mais próximo da polimerização total. Né? Na sua mesa, muito raramente você vai conseguir fazer com que essa polimerização passe de 90%. Então, já chegando em 75%, 80%, que é
que é o mais adequado, aquela polimerização vai continuar ocorrendo ao longo dos dias e vai chegar no seu estado final, ok? Mas se você não chega nisso, deixa só aquele gel mais ou menos durinho, tá? Só aquela aparência de gel durinho e não colocou o tempo, que normalmente o próprio fabricante também te orienta, você vai ter um problema nas manutenções, tá? Porque quando a gente vai fazer uma manutenção, a gente não pega a lixa e vai tirando as camadas, tira o ponto de tensão para refazer a extensão. É nesse momento, aquele pó, que na verdade às vezes sai igual uma laminha, que em alguns casos suja até a broca, né? Muda na broca. Aquilo ali entrando em contato com você ou com o seu cliente é um contato com um produto que não foi corretamente polimerizado, está praticamente no seu estado de matéria-prima, e as matérias-primas dos géis são sensibilizantes ou são corrosivas à pele. Então, você tem um grande problema aí, não só na construção, como na manutenção, né? Um dos pontos que você pode observar que o gel está mal polimerizado é essas manutenções. Passando a broca ali e ela saiu muita laminha, fez aqueles pelotinhas, né? Começa, em vez de sair de pó, começa a sair mais molhadinho, é praticamente certeza que o seu produto não foi polimerizado direito, né? Se você também colocar muito em excesso ali a broca, ela esquentar demais, é possível que o gel derreta, né? Esquenta demais, e aí você vai ter esse problema. Mas se você passa levemente e vem desbastando a unha, e ela ainda assim continua fazendo aqueles gruminhos, aquela sujeirinha na broca, provavelmente o seu gel foi mal polimerizado. E ele engana a gente, né? Porque ele polimeriza ou ele endurece com mais ou menos 50% do gel polimerizado. Isso quer dizer que ainda falta, digamos, em mesa, você vai até uns 90%, ainda faltaria 40% do gel. Então, às vezes, ele tá durinho, você acha que ele tá seco, e na realidade pode ser que ele não esteja. Pode ser que ele esteja, e talvez você só vai perceber isso quando essa cliente voltar para manutenção, que é na hora de você lixar, que ele pode estar um pouquinho mais borrachudinho dessa forma, né? Isso é. Pode ser que a gente não sinta isso. E às vezes a gente não sente, não percebe, e a longo prazo você está trabalhando com um gel que está sempre mal polimerizado, né? Com a baixa polimerização ou mal polimerizado, e a gente não tem essa noção. Uma coisa que eu vi como uma dica, e daí eu quero que você me diga o que você acha sobre isso. Eu vi um especialista em química de produtos mesmo, de uma marca americana, o Jim Connell, acho que é McConnell. Uhum. Não sei se você conhece ele. Ele estava falando que uma forma da gente testar se o nosso gel secou completamente seria colocar uma porçãozinha de gel num papel de molde e colocar ele no tempo indicado na cabine para fazer a secagem, né, a polimerização, e depois remover no tempo correto, limpa, né, para remover aquela camadinha de inibição, e daí tira ele do papel do molde. Se ele tiver completamente seco do lado que ele estava grudado no molde, é porque ele secou por completo, de cima até embaixo, ou seja, o meio vai estar bem polimerizado. O que você acha? Dá pra gente fazer esse teste? Eu acho que essa dica é muito boa. Só que você também tem que ter a noção não é só colocar o produto na cabine. É colocar uma quantidade mais ou menos também idêntica à que você coloca, principalmente em termos de altura de gel, sabe? Sim. Quanto maior a espessura, se você coloca uma espessura muito alta na unha e vai lá fazer o teste, uma espessura, só uma sujeirinha ali, vai secar. Não adiantou nada. Você tem que fazer padronizado, né? Então tem que ser pelo menos mais ou menos parecido possível com o que você coloca na sua unha. E aí, se você colocou ali, ok. Para quem vê bastante as unhas... Esse tamanho, você grava esse tempo, né, na realidade, para você ficar utilizando sempre. Para sempre ser o mesmo para aquele gel que você está usando. Isso. A gente observa muito na internet, muita gente fazendo passo a passo, e umas unhas muito diferentes e bonitas, né? Que às vezes a gente quer replicar, e muitas vezes a gente
ver esses vídeos cortados, ou seja, a pessoa já colocou lá aquele leito pronto, que fica desse tamanho assim, para você conseguir construir, encapsular um comprimento. Ou às vezes a própria pessoa não tem esse conhecimento ou não percebe esse problema e ela mesma construiu aquele leito bem espesso, né? Que dá muito mais que os 2 milímetros que ele disse ali. E às vezes a gente constrói aquilo, vai lixar muito superficialmente, e eu vou te dizer, eu estava testando desses tipo poligel, que é mais uma pasta, né, que eles chamam pasta acrílica, poligel, não sei. E ele dá a impressão que você poderia construir já daquela espessura certa, para não te dar tanto trabalho, porque ele já é durinho e ele facilita muito essa aplicação. E eu pus para secar, e quando eu tirei da cabine, que eu fui fazer um lixamento das paredes, né, para fazer a arte, o que aconteceu? Não estava bem seco. Exatamente. Uma coisa que a gente sabe que tem que trabalhar em espessuras sempre finas, uma coisa que eu faço no meu dia a dia para esmaltação em gel, para o gel quando eu uso na unha das minhas clientes, deu uma bobeira, 5 minutos de bobeira, e eu fiz aquela espessura que não é indicada. E que parece assim. Você pode usar ele na espessura, só que você tem que montar camadas, né? Para chegar lá, para que ele esteja completamente seco, né? Não é problema você usar um poligel, uma pasta acrílica para você fazer isso, entendeu? O problema é como você vai fazer isso. Então, você tem que respeitar esses limites. É um processo, é um bolo, gente, que você está ali no forno. Então, ninguém tira um bolo antes dele ficar totalmente assado. Você tem que assar para comer, senão vai ficar com gosto de ovo, vai ficar molhado no meio, vai ficar estranho. Então, a unha é a mesma coisa, você tem que deixar o tempo correto. E uma das formas de você avaliar, porque existe N cabines, né? Existe uma variedade enorme de cabines, é essa técnica que você falou aí. Ela é muito boa, eu acho que ela é bem correta, mas você tem que também avaliar. Se eu coloco tanto assim na unha, tem que ser tanto assim no papel. Né? Não adianta você fazer diferente. Botar um monte na unha e botar só um pouquinho. Minha cabine seca com 30 segundos. Aí você vê que ela colocou só uma película. Aí chega na unha, não, minha cabine seca com 30 segundos. Vou colocar um ponto de tensão desse tamanho aqui de uma vez só. Sim, porque se fala muito em aproveitamento do tempo em mesa. E daí a gente tem que tomar esses cuidados, porque não adianta, gente, chega num momento que, assim, não dá para fazer em menos tempo que isso. Porque você tem essas camadas que você tem que construir, além disso, porque você está prestando atenção na polimerização do produto, mas você também está prestando atenção na estrutura que você está montando da unha, que tem que ser uma estrutura com aqueles pilares de estrutura, porque senão também a unha não vai durar, qualquer batida ela vai quebrar, então ela tem que ter o nível correto da curvatura, ou do ápice, ou de tudo que a gente fala. Então são tantas coisas para a gente prestar atenção que não adianta querer furar a fila, entendeu? A gente tem que seguir aquele passo a passo, tanto para o lado de estrutura, quanto para o lado da polimerização, né, da química dos produtos que a gente está usando, para que tudo dê certo. Como na receita do bolo, né? Você foca muito, às vezes, em tempo e dinheiro e esquece da sua saúde e da saúde do seu cliente. Exatamente. Você ganha dinheiro agora, economiza tempo agora, mas aí depois você vai parar de trabalhar e vai parar de ganhar dinheiro. Sim, que é uma coisa que a gente ouve muito, muito falar, e é uma coisa que as alunas ou as pessoas que assistem aqui o canal sempre perguntam como é que eu faço para melhorar o meu tempo. E a gente tem que tomar cuidado com esse tal de melhorar o tempo, porque na verdade a gente vende errado a unha, a gente vende o preço pelo valor da unha. Na verdade, o que a gente devia estar vendendo é o tempo agregado para fazer essa unha. Então, esse estilo de unha eu vou levar 1h30, porque o passo a passo dela me permite fazer em 1h30, porque eu não tenho decoração, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Então, eu estou vendendo uma unha de 1h30. E essa outra eu preciso fazer em 3 horas, porque eu tenho que construir todas essas camadas, porque eu tenho que fazer toda essa decoração. Então, já é um valor maior. E não tentar todos os tipos de unha fazer em 1 hora, porque alguma coisa vai dar ruim ali, na pressa de fazer. Acho que é isso, acho que a gente falou sobre todas as perguntas, foi muita coisa, né? Foi bastante informação. Por isso que eu falei para a gente escolher um tema. Senão a gente não consegue debater algo de qualidade, sabe? E aí fica muito batido, muito corrido, né?
Então, agora eu só estou aceitando lives ou gravações igual a gente está fazendo agora, assim, com tema. Se tiver tema, a gente conversa. Se não tiver tema, não dá para fazer. Tá Porque certo. a campanha acaba ficando só naquele sempre. Por que o já polimeriza? Por que o já esquenta? Por que isso? E é sempre o mesmo porquê. O mesmo porquê. A gente não consegue debater cabine, a gente não consegue debater dermatite de contato, não consegue debater mais nada, só fica no mesmo, né? E aí não agrego valor mais para ninguém. Não sou mais interessante, né? Fica repetitivo até para as pessoas que estão assistindo, que às vezes acabam perdendo mesmo o interesse, porque acham que já viu tudo que tinha para ver. E na realidade, você tem tanto conteúdo que você pode nos passar, que você pode ficar, acho que 10 anos fazendo post no Instagram, que ainda ia faltar tempo. E existem conteúdos assim do dia a dia. Igual um deles foi da acetona, que eu postei que existe diferença entre acetona, matéria-prima, e removedor à base de acetona, né? A acetona ele é um ótimo desengordurante, ele é um ótimo desidratante, mas no removedor ele não é, porque existem outros componentes que, justamente por saber que a acetona faz isso com a unha, e o foco do removedor é tirar o esmalte, o que o fabricante pensa na hora que a gente vai desenvolver? Bom, eu não posso deixar uma unha ressecada no final. Então, eu preciso adicionar óleos aqui dentro para que a acetona tire só o esmalte e não resseque a unha. Agora, quando você pensa em acetona e você quer justamente buscar o ressecamento, né, a desidratação e a ação desengordurante, você não quer que ela venha com óleos, você quer que ela venha pura. Sim. Sim, sim. E outra coisa que eu vi também é um teste sendo feito com os preparadores, né, os higienizadores das unhas, que às vezes o fabricante coloca também para dar um cheirinho, para dar uma cor, e às vezes acaba colocando também óleos que você também não queria estar aplicando na unha naquele momento, porque justamente você está tentando higienizar e remover essa oleosidade no momento da preparação da unha, né? É isso que Então eu é uma falo. coisa que a Quando gente acaba você vendo. pensa em conhecimento, quando você começa a entender o porquê das coisas, você vê que tem um monte de produto, um monte de matéria-prima desnecessária. Olha só, PrEP. PrEP não tem o porquê ter fragrância. Fragrância é oleosa. A maioria das fragrâncias são feitas de óleos essenciais. Esses óleos essenciais são oleosos. Então, por mais que evapore tudo, mas são óleos, tá? Aí você pega PrEP com fragrância, PrEP com proteína. Para que eu quero um higienizante com uma proteína? Eu não estou em momento de tratamento da unha. Eu estou em momento de preparação da unha. Aí eu vou adicionar uma proteína lá, né? Para quê? Para o primer se conectar a uma proteína que não é da unha e aí gerar, quem sabe, talvez uma ligação mais fraca e aí possível também um descolamento. Para que eu vou colocar uma proteína num preparador? Não preciso. Não preciso de proteína, não preciso de fragrância. Eu preciso de álcool. Álcool na maior concentração também possível, 70, 80, 90. Para quê? Faça ação antibiótica dele, né, a microbicida, e evapore, não deixe resíduo ali. Uma das coisas que eu debato muito é que eu prefiro não utilizar o álcool 70, porque às vezes o álcool 70 também vem com glicerina, vem com Sim. propileno glicol, vem alguns outros produtos umectantes que podem ficar e deixar resíduo na unha. Que não é só a água, né? Tem muita gente que fala porque é 30% de água. Daí eu já vi também, agora eu vejo tanta coisa que eu não sei se eu li ou se eu assisti um vídeo sobre isso. Que na verdade, se fosse os 30% de água, a quantidade de água que teria ali, pro tanto que você vai pôr na unha e tudo, seria pouco para você estar dizendo assim, estou adicionando água e essa água vai fazer com que o produto não descole. Porém, é só 30% de água, o que mais que tem ali? Porque eu costumava comprar álcool glicerinado, quando eu não tinha conhecimento nenhum sobre essas coisas, justamente para não ressecar tanto a mão da minha cliente. O que acabava adicionando outras coisas ali que podia causar descolamento. A sorte é que ainda trabalhava com o gel e talvez alguma outra coisa que eu usasse na época para preparação, porque faz muito tempo isso,
eu não tinha descolamento. Então, provavelmente, alguma outra coisa que eu fazia no processo ajudava a remover isso ali, que não ficava grandes coisas ali na unha. Mas são coisas que a gente hoje tem noção e pode prestar mais atenção, né? Porque existem produtos mais próprios. É conhecimento, né? Próprios para isso e que a gente, se existe, e ao mesmo tempo tomar cuidado com o que existe de próprio, porque ao mesmo tempo que a gente vai comprar o que é para unha, a gente tem que saber o que tem que ter lá dentro, porque se tiver essas coisas, né, que não deviam estar ali, justamente porque a gente gosta das coisas mais cheias de frufru, porque tem um cheirinho gostoso, porque aproveita e hidrata a mão, porque não sei o quê, e daí a gente acaba prejudicando a nossa aplicação, né? Uma vez eu estava desenvolvendo um preparador, um higienizante, e aí, basicamente, era essa questão aí de tipo, eu vou colocar álcool, vou colocar um produto que também vai me ajudar a desidratar mais rápido, vou isso. Aí eu apresentei, e aí a pergunta foi, os diretores, né? Mas não tem nem cheiro. A cliente vai falar assim, isso é álcool puro. Eu falei, é álcool puro? Pois é. Tem que ser. Para que eu vou colocar uma fragrância? Não precisa. Eu acho que assim, caprichem na embalagem, faça uma coisa mais bonita, faz um negócio que, sabe, no visual que tá mais bonito, mas dentro do produto tem que ser o que tem que ser, né? Porque senão a gente acaba se prejudicando ali. Mas o mais importante de tudo isso é a gente começar a ter esse conhecimento. Então, foi por isso que eu chamei. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, por toda a informação que você trouxe hoje, que agregou muito, muito, muito mesmo. Porque tendo esse conhecimento, a gente vai ser, em algum momento, capaz de pegar um produto, olhar para ele, sentir um cheiro, ver a lista de ingredientes e saber o que de repente, para aquele produto devia estar ali ou não devia, como que a gente pode fazer melhores escolhas das marcas que a gente vai escolher para trabalhar em mesa, dos produtos que a gente vai fazer o passo a passo, né? Como que a gente pode escolher melhor? A gente vai ter mais autonomia para isso. Eu acho que isso que é o importante, né? Porque aqui no canal eu não falo, você tem que trabalhar com a marca tal, com a marca X, Y, cada um tem suas preferências. Eu até acredito que a gente tem que usar mais do que uma marca, a gente não pode estar na mão de uma só, mas você tem que conhecer aquilo que você está usando, né? E até então a gente não tinha nem a capacidade, não tinha como, não tinha a habilidade de ler alguma coisa e saber. E aos poucos, agora com toda essa informação, em algum momento a gente vai chegar lá, né? Porque ainda é muito novo, é muita informação, a gente tem que ajustar tudo isso aqui, mas em algum momento a esperança é que a gente possa chegar lá e tenha essa autonomia de poder pegar um produto e falar, isso aqui eu não preciso, isso daqui é legal, isso aqui vai me agregar em tal momento, isso aqui a empresa tá, né? Passar informação para vocês de uma forma suave, direta, que vocês aprendam tanto, que vocês tenham tanto conhecimento, mas um conhecimento realmente fixo, sabe? Não seja nada decorado, não seja nada empurrado, sabe? Seja um conhecimento que realmente agregue, para em um momento vocês chegarem lá na loja e olhar lá o produto. Não, esse daqui eu não quero porque tem isso. Para que eu vou querer um preparador com fragrância? Não quero. Para que eu vou querer um finalizador com isso? Eu não quero, sabe? Não quero. E aí, quando você começa a ter isso, a indústria começa a se reeducar lá no desenvolvimento. Os meus clientes não querem mais fragrância nesse produto, vamos tirar. Os meus clientes não querem mais tal ingrediente nesse produto, vamos tirar, sabe? Né? Mas fazer isso de uma forma que também não seja um terrorismo, né? Sim. Porque, olha, nesses 8, quase 9 anos que eu tenho de indústria, o tanto que eu já vi de terrorismo em cima de uma matéria-prima que não faz mal, uma matéria-prima que não degrada o meio ambiente, uma matéria-prima que não dá alergia, uma matéria-prima que isso, que aquilo, e que simplesmente uma indústria criou uma parecida, mas para ganhar dinheiro ela teve que queimar aquela que há tantos anos no mercado. Como farmacêutico, eu aprendi e vejo isso de uma forma relacionada a medicamento. Não é porque o medicamento é novo que ele é o melhor. Na minha concepção e de muitos outros farmacêuticos que têm propriedade para falar isso, quanto mais antigo o medicamento, muito mais seguro ele é para você. Por quê? Milhares e milhares de pessoas, por milhares e milhares de dias, por inúmeros anos,
utilizou aquele produto e aquele produto não gerou nenhum problema grave. E aí, quando você tem lançamentos de produto no mercado, medicamentos novos, é sempre bom você dar um passo para trás e observar. Porque, às vezes, você é a cobaia daquele lançamento. E aí, você vai ter um problema, sua família vai ter um problema, vai se gerar algo, e aí, o que vai acontecer? Você que vai ter que arcar com aquilo, né? Sim. Sua saúde vai arcar com aquilo, sabe? Então, quanto mais antigo, quanto mais tempo você tem no mercado, quanto menos indícios ruins você tem daquele produto, é muito melhor do que um produto novo que não tem histórico nenhum. Sim. E aí a gente pode falar, assim, que isso é uma coisa que às vezes também acaba trazendo segurança pra gente dentro dos produtos que a gente usa, de saber que alongamentos de unha já são feitos há muito tempo e que se tivesse que ter muita coisa sobre problemas, né, dessas matérias-primas que são usadas e tudo, já teríamos muitos estudos e muitas coisas mostrando isso. Então, se a gente souber usar tudo isso da maneira correta, da forma que elas foram feitas para serem usadas, né? Evitando contato com a pele, evitando a inalação dos produtos. Qualquer indústria que está mexendo com esses produtos lá, as pessoas estão equipadas da maneira correta também para usar, né? Então a gente tem que começar a entender como é que funciona, como é que se trabalha com isso, para que a gente possa manter essa segurança de que o produto já teve ao longo de tanto tempo, né? Até para outras áreas em que ele tem sido usado. Mas para que a gente consiga manter essa segurança, ter cada vez menos alergia no salão e, como ele disse, preservar a nossa própria profissão, porque eu já cansei de ver pessoas que hoje não podem trabalhar ou com acrílico ou com gel, porque já criaram uma sensibilidade justamente por terem começado da forma errada, de não usar luva, de não usar máscara, né? E às vezes não precisa você usar ele por um ano para te fazer mal. Pode ser que no primeiro e no segundo contato já faça mal, porque tudo depende da sensibilidade de cada um. Isso tanto para profissional quanto para cliente. Então, é a gente aprender a usar os produtos com segurança, a usar os equipamentos de segurança, a ser mais inteligente nas escolhas, então estudar mesmo referente a cada produto, para que serve, qual que é né, por que tem que usar, porque às vezes as pessoas descartam também um produto, não usam um primer ou alguma coisa, deixam de usar, e na verdade a gente tem que entender qual é o passo a passo de tudo isso, por quê? Aprendendo o porquê, fica mais fácil de fazer uma escolha inteligente, né? Isso. Muito obrigada por nos ajudar com isso. Rendeu Eu que aqui. agradeço, eu queria agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, né, no seu espaço. Agradeço também quem está assistindo, que chegou até aqui, até o final, me escutou, espero que tenha entendido. Espero que eu também tenha respondido da melhor forma possível para vocês. Acredito que, olha, para mim foi bem legal de entender. Eu quero pedir para as pessoas que estão assistindo que deixem seus comentários aqui. Sejam perguntas, sejam comentários do que acharam do vídeo e tal, porque é um projeto que eu tenho a trazer pessoas, assim como o Altair, e se ele quiser vir outras vezes, já fica aberto aí o convite para ele, né? Mas trazer pessoas que tenham coisas para agregar mesmo, tanto na questão de química, quanto de repente estrutura das unhas e tudo mais, para a gente poder ter essa. Acho que quanto mais pessoas falando das coisas e tudo, melhor é, porque cada um tem o seu jeito de explicar também, né? E às vezes ele vem e explica de um jeito que eu às vezes estava tentando passar e não estava conseguindo e vice-versa. Então eu acho que essa linguagem das pessoas diferentes e tudo é bacana. Então eu vou pedir para todo mundo deixar o seu like aqui no vídeo, deixar os comentários aqui, que é muito importante, tanto para a gente saber que vocês estão curtindo, estão conseguindo entender, e se a linguagem tá bacana, e se os temas estão legais, também para esse vídeo ser mais divulgado, porque quanto mais comentário, quanto mais like tiver, não é uma coisa, eu tenho 100 likes no negócio, não é uma questão de números, é uma questão de que quanto mais a gente tem essas curtidas e mais comentários tem, mais engajamento, né, tem, as redes sociais tendem a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E no final das contas, a gente está aqui dando o nosso tempo justamente para isso, para que as pessoas tenham mais, porque é um conteúdo totalmente gratuito que a gente tem feito, né, nesses canais, tanto as lives que ele participa no Instagram, quanto o que tem aqui no YouTube. Então é importante que a gente consiga entregar
para a maior quantidade de pessoas possível, né? Que é a nossa, no final das contas, a gente está aqui para isso, né? Então, gente, muito obrigado para quem conseguiu assistir até aqui, porque foi longo o negócio. Foi bem legal e muito obrigada, Altair. Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo, né, do Instagram e tudo para quem quiser seguir. Recomendo que sigam, porque tem muito conteúdo legal lá, para vocês poderem ver lá ele. E vamos torcer para ele ter um tempinho para voltar aqui outras vezes. Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada.